Magmarã, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda Caingangue, eu sou indígena do povo Caingangue, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher indígena com 1,70 m de altura, eu tenho olhos castanhos, cabelos longos, negros, eu estou usando um brinco de plumária do povo Iola-Piti, da terra indígena Xingu, um colar de conchas e um colar de miçangas branco e uma blusa preta. Eu uso óculos. Eu quero aqui agradecer toda a comissão organizadora do 16º Congresso Internacional de Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, né, na pessoa do professor Dr. José Carlos Moreira da Silva Filho. Quero cumprimentar essa mesa, né, o professor Dr. Edson Hutner, que é o nosso mediador, e o Dr. Paulo Pancarolo, que é o primeiro advogado indígena do país, e é uma honra e é um prazer estar participando com ele desse evento e dessa mesa. Eu sou Caingangue, o povo indígena Caingangue é o terceiro maior povo indígena do país, né, segundo o censo do IBGE. São grandes povos, como o Guarani, Mbuá, também do sul do país, que habitam em pequenas terras, né? O Caingangue habita nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e sul de São Paulo, e é conhecido por ser um povo de guerra, um povo que resiste há séculos, né, ao extermínio não só da sua cultura material, como da biodiversidade existente nos nossos territórios. Então, eu queria iniciar essa fala, né, que é sobre crimes dos poderosos, sobre graves violações de direitos humanos e danos socioambientais, a partir de uma perspectiva de relacionamento entre o Estado, a sociedade e os povos indígenas no Brasil. Então, se nós traçarmos uma linha histórica desde a invasão em 1500, nós temos basicamente três paradigmas, três modelos de relacionamento. Isso se aplica ao direito civil, mas também ao direito criminal, né? Então, num primeiro e longo período, que vem de 1500 até 1910, esse período é marcado pelo exterminacionismo. Então, a ordem era matar. Existia financiamento governamental para exterminar os povos indígenas. Isso foi feito e foi feito de forma muito eficiente. Um exemplo disso é a concessão de títulos de nobreza para caçadores de indígenas, como no Sudeste eram os bandeirantes, né? Então, na região sul, de onde eu venho, né, e onde está se realizando esse 16º Congresso, os caçadores de indígenas eram chamados de bugreiros. Então, o pagamento pelo extermínio de indígenas era feito mediante a apresentação do par de orelhas, né? Então, com orçamento provincial, com orçamento governamental. Então, esse longo período que, juntamente com as epidemias de gripe, de coqueluche, né, de doenças respiratórias que eram estranhas aos povos indígenas na época da invasão, né, ali no século XVI, exterminaram a população indígena, que varia, né, entre 5 a 10 milhões de pessoas em 1500, e esse número cai, né, para menos de 1.800.000 pessoas em 2025. Então, o Brasil responde ou não responde pelo maior crime de lesa humanidade que foi cometido na história, e isso não é devidamente contado, e isso não foi devidamente reparado. Então, quando o invasor chegou em 1500, né, nas terras indígenas, nas terras desse país que não se chamava Brasil, as coroas portuguesas, as coroas europeias declararam que isso aqui era terra de ninguém, res nullius, que os povos indígenas não eram sujeitos de direitos, né? Foram considerados bestas feras. Para que as terras pudessem ser apropriadas e pudessem ser expropriadas, foram consideradas terras vacantes. Então, os povos indígenas foram considerados o ninguém da história. Então, quando nós falamos de negação de direitos, isso é diferente de falar em invisibilidade. A invisibilidade exclui culpabilidade. As pessoas podem alegar, o Estado e a sociedade, não, nós não sabíamos
então nós não tomamos nenhuma providência. Mas no caso dos povos indígenas, era sabido da existência e foi determinado o extermínio desses povos por mais de 4 séculos. Então, entre os graves crimes cometidos contra os povos indígenas está a negação de direitos como seres humanos e como proprietários das terras que esses povos tinham e que ainda hoje, a maior causa de conflitos no Brasil e no mundo com relação a povos indígenas. Então, esse primeiro paradigma, que vem de 1500 a 1910, eu chamo de exterminacionismo. Mas eu quero me fixar nessa fala num segundo momento, que vem após 1910, com o escândalo, né, de denúncia de massacres, de extermínio de povos indígenas feitos no exterior, para que o governo brasileiro pudesse dar uma resposta. Se cria o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais, o SPI, que precede a FUNAI. Então, de 1910 até a Constituição Federal de 1988, se estabelece um novo modelo de relacionamento, que é o assimilacionismo. Funcionava como um darwinismo social. Se imaginava que existe uma escada evolutiva social e que os povos indígenas estavam na base dessa escada, então eles perderiam os seus usos, os seus costumes, as suas tradições, as suas línguas, as suas formas, os seus estilos de vida e se tornariam trabalhadores nacionais e seriam integrados, entre aspas, harmoniosamente à comunhão nacional, embora isso não tenha acontecido e não tenha sido feito de forma harmoniosa, né? Então, uma das provas que nós temos nesse sentido se encontra, né, hoje no Museu Nacional dos Povos Indígenas, o antigo Museu do Índio, que é o Relatório Figueiredo, né? Ele narra todo tipo de violação cometida contra povos indígenas por prepostos do Estado brasileiro, então por servidores do SPI e depois que veio a ser a FUNAI, né? E que nasce dentro desse contexto de considerar o indígena um ser humano relativamente capaz, alguns atos da vida civil, né? O Código Civil de 1916 ainda tratava os povos indígenas como sujeitos ao regime da tutela, então o assimilacionismo situa os povos indígenas como cidadãos, mas não cidadãos com direitos plenos. Isso foi completamente superado pela Constituição Federal de 88. Então, né, eu me referi ao relatório Figueiredo porque são 7.000 páginas, estão disponíveis na internet, né, para quem gosta de filme de terror, pinga-sangue, então assim, e que mostra todo tipo de violação cometida, como caçadas humanas, né, com metralhadoras, dinamites atiradas de aviões, inoculações de varíola em povoados isolados, distribuição de açúcar misturada com estricnina, então assim, e infelizmente o Brasil não reconhece as violações cometidas contra os seus povos indígenas. E, infelizmente, eu sou servidora da FUNAI, né, sou filha de indigenistas aposentados da FUNAI, a nossa instituição ainda trabalha num regime assistencialista de tutela, né, e que precisa ser atualizado, uma vez que os povos indígenas são cidadãos brasileiros. Eles precisam ser atendidos como todos os cidadãos, mas possuem direitos específicos, direitos diferenciados com relação aos seus usos, aos seus costumes, às suas tradições, às suas línguas, à sua diversidade cultural. Então, nós precisamos chegar numa prefeitura e ser atendidos como qualquer cidadão, numa delegacia e ser atendidos como qualquer cidadão. Isso não prejudica o direito ao território, essa sim é a atribuição precípua da FUNAI, né? Então, hoje a educação está no MEC, a saúde está no Ministério da Saúde, na CESAI, a Secretaria, né, de Saúde Indígena, mas a demarcação dos territórios é sim a atividade que somente a Fundação Nacional dos Povos Indígenas faz. E que é uma atividade que tem sido prejudicada, né? O reconhecimento do direito aos territórios, direito ao usufruto exclusivo das riquezas presentes no território, que está lá na Constituição Federal, no artigo 231, ele tem sido prejudicado na medida em que a demarcação dos territórios não tem avançado, né? Nós temos tido pouquíssimos avanços nessa área e muitíssima interferência dentro dos territórios pelo avanço de interesses econômicos
como madeireiras, como mineradoras, como o agronegócio, a pecuária extensiva, mas também o plantio de monoculturas transgênicas que são proibidas pela lei de direitos ambientais, então, pelo nosso Código Ambiental. Mas isso não é divulgado. Então, nós temos numa história recente, e eu me refiro aí à ditadura militar, né? Nós estamos aí batalhando para que a Comissão Nacional da Verdade tenha a Comissão Nacional da Verdade Indígena, né? Uma comissão indígena da verdade, para que essa justiça de transição reconheça os crimes cometidos contra povos indígenas. Por exemplo, a criação de um reformatório, de um campo de concentração dentro do território Krenak, no município de Resplendor, em Minas Gerais. Porque as pessoas dizem, não, porque anistia para os povos indígenas, eles não foram atingidos pela ditadura. Sim, nós fomos. Sim, nós fomos. E, mais do que isso, hoje em dia, quando se fala em marco temporal, que é uma aberração jurídica, por que é uma aberração jurídica? Porque a Constituição Federal não cria direitos para os povos indígenas. Ela reconhece direitos que pré-existiam ao Estado brasileiro com a configuração geopolítica que ele tem hoje. Há 5.000 anos o meu povo já estava aqui no Rio Grande do Sul e não se chamava Rio Grande do Sul. Há 5.000 anos nós já tínhamos usos, costumes e tradições e habitávamos as matas de araucária que foram derrubadas pelo SPI e pela FUNAI com mão de obra escrava do meu povo. E isso nunca foi reparado. E a prestação de contas pela madeira roubada nunca foi feita. E a gente ainda tem que ouvir que nós somos sustentados pelo Estado brasileiro, né? Que existe o Bolsa Índio. Então, assim, e tem fake news na internet. Se colocar lá quanto custa a Bolsa Indígena, vai aparecer o salário de um indigenista concursado da FUNAI. Então, assim, dizer que indígena recebe dinheiro do governo por ser indígena, né, é outro crime, porque é uma informação falsa. Mas, voltando, né, ao reformatório Krenak, então, crimes cometidos contra os povos indígenas, contra a pessoa dos povos indígenas, então o relatório Figueiredo relata isso, né, o reformatório Krenak demonstra isso. Então, a remoção forçada de povos indígenas dos seus territórios, para que hoje a gente enfrente um marco temporal que diz, se os povos indígenas não estavam na terra em outubro de 1988, então eles não têm direito à terra. E aí a pergunta é, por que não estavam no território? Porque foram alvo de remoção forçada, quem não quis sair morreu, né? E nada disso foi reparado juridicamente, historicamente. O Estado não se desculpou pela expropriação dos nossos territórios, ele não se desculpou pela remoção forçada de povos indígenas, ele não reparou o extermínio de mais de 4 milhões de pessoas. Nós éramos cerca de 1.000 povos, né? Nós somos hoje 305, então desapareceram cerca de 700 povos sem que ninguém explique como isso ocorreu. Isso ocorreu na forma de massacres, de holocaustos, de genocídio, muito embora essa palavra só tenha sido criada quando pessoas brancas morreram, né? Então, assim, lá em 1969, que era o auge, né, dos anos de chumbo da ditadura militar, a FUNAI manda construir num posto indígena, né, que é o posto Guido Marliere, nesse território, um reformatório, né, para enviar indígenas sem direito de defesa, acusados de causar problemas, e essas pessoas dificilmente retornavam. Povos indígenas diferentes foram mandados para lá, e os próprios Krenak que moravam nesse território sofriam ameaças, né, desse campo de concentração, dessa penitenciária que foi instaurada dentro de território indígena e que hoje se busca, né, a reparação e a anistia pelos danos que isso causou, né? Então, nós temos na história o extermínio, nós temos na história a remoção forçada, nós temos na história a apropriação indevida
dos recursos dos territórios indígenas feitos pelo próprio Estado, que o nosso querido Marcelo Zelic chamava de crimes de tutela. Aquele que tinha a obrigação de tutelar os direitos e não as pessoas, era quem usava do poder estatal para se apropriar das riquezas do território, inclusive usando mão de obra escrava. Inclusive usando mão de obra escrava de crianças, de mulheres recém-paridas, que eram mandadas para as lavouras, deixando seus bebês para que morressem desnutridos. E nada disso foi reparado. Então, as pessoas dizem: nossa, mas os povos indígenas hoje, né, só tem povos puros na Amazônia. O feminicídio e a violência contra a mulher, ele está no sangue do brasileiro. O brasileiro possui o sangue mais miscigenado do mundo, mas em regra, o nosso DNA é constituído de sangue de mulher indígena, de sangue de mulher negra, de sangue de homem europeu. Estupro. E as pessoas dizem muito no final de cada palestra: nossa, a minha avó foi pegar laço, a minha bisavó foi pegar dente de cachorro. Então foram mulheres que foram submetidas a todo tipo de violência e viveram como escravas sexuais e foram, né, sequestradas das suas culturas, e nós naturalizamos isso, e nós ouvimos isso todo dia, isso faz parte da nossa realidade, e a gente não pensa que isso tem que ser reparado num país que continua sendo feminicida, que continua sendo misógino. Então, em termos de Rio Grande do Sul, por exemplo, estão documentadas as expropriações de território, a venda das terras indígenas, feitas pelo próprio governo, está em CPIs, né, inquéritos parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mostrando para quem foram vendidas, né, as nossas terras, para que hoje os nossos povos estejam sendo espancados e discriminados na Serra Gaúcha, quando a legislação do Rio Grande do Sul diz que a cultura dos povos indígenas, ela faz parte da cultura gaúcha, da cultura do Rio Grande do Sul. Mas isso na prática não ocorre. São povos que estão marginalizados porque os territórios estão arrendados até a soleira da porta. Ninguém nunca fez uma consulta pública para demonstrar o resultado do glifosato, o resultado dos pesticidas aplicados, né, desde a semeadura até a colheita, nas monoculturas transgênicas plantadas nos nossos territórios por cooperativas de fachada. Qual é o resultado da contaminação por pesticidas carcinogênicos dentro dos nossos territórios, para o nosso meio ambiente, mas também para a saúde humana? Nada disso foi consultado, não existem protocolos. Então, não é só no passado que os povos indígenas sofreram crimes que não foram reparados. Nós temos hoje mais de 66 povos de recente contato ou em situação de isolamento voluntário. Povos que estão sendo massacrados pelas mineradoras, pelas madeireiras, pelos interesses do agronegócio nesses territórios. E esses povos não têm Twitter, não têm Instagram. Nós somos menos de 1% da população brasileira, né? Mas nós temos cerca de 14% do território nacional, das áreas mais conservadas da biodiversidade deste país, e que é um dos países mais megadiversos do mundo. Quando nós falamos de crimes contra os povos indígenas, os crimes contra a biodiversidade, o ecocídio, né? O crime contra a diversidade biológica, ele nos atinge. Como, Fernanda? Nós somos filhos das florestas de araucária. A araucária, o fã, ela é símbolo da nossa cultura. Nós pedimos licença para derrubar uma árvore. Em menos de 100 anos, o Rio Grande do Sul, o sul do país, derrubou as florestas de araucária, que vem desde o período dos dinossauros. São árvores altamente adaptadas, que absorvem 40% da água que sempre caiu nessa região. E aí ninguém sabe por que, em menos de 100 anos, o Rio Grande do Sul sofreu 2 grandes enchentes devastadoras. Porque a cobertura florestal que foi retirada, ela tinha uma função.
E pra gente a araucária era sagrada. E ela foi vendida por serrarias instauradas com o conhecimento do governo. Onde está a reparação por isso? Então hoje nós vemos seca, nós vemos enchente, nós temos miséria em alguns territórios por conta da mudança climática que não fomos nós que causamos, né? Até quando nós vamos transformar natureza em dinheiro, quando nós precisamos investir para transformar dinheiro e restaurar a biodiversidade? Será que as monoculturas transgênicas vão pagar o preço das vidas que as enchentes levaram? Os tsunamis não estão interessados em saber a nossa opinião. Quando a água recua muito no leito do oceano, virá um tsunami e os pássaros vão todos para as montanhas. Então, assim, extermínio físico, expropriação de territórios, exploração das nossas riquezas naturais pelo próprio governo ou com a conivência dele, e o extermínio das nossas culturas, etnocídio, o silenciamento das nossas línguas. A cada 2 semanas desaparece uma língua no mundo, e são dados da Unesco. Então, a essência das nossas culturas tem sido expropriada. Quantas patentes sobre açaí, quantas patentes sobre guaraná, sobre a ayahuasca, o sagrado dos nossos povos, foi declarado patrimônio cultural do Brasil pelo IFAM. Mas os povos, os 190 povos da Amazônia Internacional que usam a ayahuasca não concordaram com isso, eles não foram consultados. Mas o mundo que vive de royalties de patente usa o Brasil para extrair saberes que são sim ciência e tecnologia. Então a universidade também tem um papel. O extrativismo intelectual que foi cometido pelas nossas universidades, que continua sendo, na medida em que dizem o seu saber é empírico e o nosso é científico, são crimes de expropriação e que podem sim ser reparados pela concessão de títulos de notório saber, não honoris causa, notório saber, para que os nossos pajés sejam remunerados como um professor doutor, porque eles são as referências das nossas culturas. Então, eu quero dizer que os povos indígenas estão aqui sentados, estão presentes para dialogar, né? Para dizer que a injustiça epistêmica necessita ser corrigida. Nós não precisamos criar novos direitos, nós precisamos reafirmar direitos que foram historicamente negados. Nós queremos o respeito e a implementação de todo o sistema internacional de direitos reconhecidos aos povos indígenas com a nossa participação ampla, plena, efetiva e sim qualificada. Nós não somos incapazes, nós somos perfeitamente capazes de ocupar todos os espaços no legislativo, no executivo e no judiciário e ocupar com qualidade. E aí eu quero finalizar dizendo uma saudação da África do Sul, que é Savabona. Savabona significa eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Quando o Estado brasileiro, quando o judiciário brasileiro, a sociedade brasileira puderem saudar a sua diversidade cultural dizendo Savabona, os povos indígenas são importantes para nós. Savabona, a diversidade cultural e biológica que eles preservam, ela é importante, ela é relevante, nós valorizamos essa diversidade. Então nós poderemos dizer Chicoba, nós existimos para vocês. Não existe uma expressão para dizer muito obrigada em Caingangue, nós dizemos Idmahatin. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigada.